Graça e paz, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Hoje não era eu que estava na escala pregar, o pastor Caio, mas ele teve um problema com a Lohana, né? Motivo de saúde. E ele pediu para a pastora Cláudia trazer a mensagem, mas a pastora não estava bem também, aí sobrou para mim. Mas essa semana eu estava continuando fazendo os devocionais, né, nas epístolas paulinas, né, na epístola de Coríntios, né. Então eu já estava com aquela palavra no coração, mas ao folhear a Bíblia, o Senhor me deu o livro, capítulo e versículo. Então não posso fugir disso. Não é fácil, porque o livro de Hebreus é um livro que ele tem muita simbologia. A Epístola aos Hebreus, o autor ele não é conhecido, ele não assina a sua carta, mas alguns estudiosos acreditam que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo por causa do seu estilo literário. Ele cita aqui algumas prisões, né? Então, apesar de costumeiramente Paulo assinar as suas cartas, né? Mas a Epístola aos Hebreus foi escrita para um grupo de hebreus que estavam espalhados, que estavam deixando suas congregações e alguns até voltando ao judaísmo, ou seja, né, voltando para as obras, né, a prática das obras para a salvação. Então, Paulo escreve, primeiramente ele começa a falar sobre a nova aliança, né, que a aliança firmada por Cristo é superior à aliança feita por Moisés. E ele vai trazer, né, dentro da palavra, dentro dos escritos dos profetas, que Jesus, ele veio exatamente para isso, para morrer e estabelecer uma nova aliança, uma aliança agora perfeita. E no livro de Hebreus, nós temos um dos textos, né, mais conhecidos no Novo Testamento pelos cristãos, quando nós falamos sobre o viver pela fé. A mensagem que o Senhor confiou para trazer é exatamente isso, uma vida de fé. Abra sua Bíblia, como eu disse, em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 32. Eu vou voltar um pouquinho e depois adiantar um pouquinho. Então, mas eu vou até às 10 eu termino hoje. Não se preocupa não. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados,
cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos guardado, nos sustentado, Senhor. Sei que o Senhor proveu tudo aquilo que foi necessário para cada um de nós, Senhor. E pela tua misericórdia podemos estar aqui nesta noite, louvando e bendizendo o teu nome, Senhor. Eu te peço agora que o Senhor fale ao coração dos teus servos, Senhor. Usa-me, Senhor, apenas como um instrumento, Senhor, e que toda a glória seja dada ao teu nome, Pai. Tira todo impedimento, tudo aquilo que tira a nossa atenção, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, tira o cansaço físico e mental para que possamos, Senhor, receber com alegria a tua palavra. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui teve um dia difícil hoje? Pergunta às vezes parece óbvia, né? Muito, né? Eu estou aqui só a capa do Batman também. Tão cansado. Mas a gente às vezes, né, fala de sofrimento, né? Você se pergunta, ou é só eu que me pergunto, Senhor, por que tanto sofrimento? Você se pergunta, ou só eu que sou indignado aqui nessa igreja? Olha que bom, preciso aprender mais com vocês. Quem mais passa por isso? Só eu. Às vezes você se pergunta, né, Senhor, por que tanta luta, tanta provação? Nem termina uma, já começa a outra. Está virando temporada já, né? Parece que é a temporada 1, 2, 3 e vai indo, né? A versão 2024, a 25 já está chegando. E dá a impressão que nós só vivemos para isso, né? E você se pergunta, né? Muitas vezes nós nos perguntamos, por que, Senhor? Por quê? Por que sofremos? Por que passamos essas provações? Por que passamos essas dificuldades? E eu vou te dizer que essa é uma resposta simples e fácil de entender. Poxa vida, não, eu não inventei a roda, não. Mas ela é fácil, é simples e fácil de entender. Você sabe por que nós sofremos? Porque temos lutas, porque sofremos perseguições, provações, tentações, porque estamos no mundo. É simples. Às vezes a gente quer procurar, né, uma explicação da ciência, né? Tem gente que procura nas estrelas, é a posição do Sol hoje virou a Lua, não, é porque a Lua de Sagitário, que não sei o quê, e aí vai essas conversas fora. Não. A resposta, ela é simples. E foi o Senhor Jesus que falou lá no Evangelho de João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. É simples. Jesus já tinha deixado para os seus discípulos como seria, como é e como continuaria sendo a vida do cristão. Seria uma vida de aflições. Por quê? Porque estamos no mundo. Simplesmente por causa disso. Tudo que nós vemos hoje é o resultado do
pecado. Tudo isso graças à atitude do homem pecar. Isso tudo lhe trouxe essas consequências que nós, até o dia que o Senhor restaurar-nos e nos levar para a sua glória, nós estaremos sujeitos a essas coisas. Mas o Senhor me trouxe a minha memória, e o que o Senhor me falou foi exatamente no versículo 34. O escritor aos Hebreus, ele fala sobre os heróis da fé. Foram homens e mulheres que passaram por situações que só puderam vencer, por isso são chamados de heróis, não pelos seus esforços físicos, não pelas suas ações, mas porque tiveram algo que tem faltado muitas das vezes para nós, que é perseverar na fé. Alguns não alcançaram a promessa, como a palavra aqui diz. Mas quando nós entendemos o que é, por que eles foram chamados de heróis? Foi porque mesmo em situações impossíveis, eles permaneceram fiéis. Eles perseveraram na fé. Eles suportaram. Muitas das vezes nós pensamos que vencer é ganhar. Vencer significa ganhar. Mas para o Senhor, vencer é suportar. Porque depois que você vence, o que você faz? Acabou? Pronto? Não tem mais nada a ser feito? Não. Nós sabemos que depois de uma aprovação, a tendência é vir outra. Por quê? Através da provação, nós nos fortalecemos. Somos fortalecidos, porque aprendemos a depender do Senhor. E a tendência é que nós passemos por situações mais difíceis. Este é o nosso aprendizado. Isso faz parte para que nós alcancemos uma maturidade espiritual. Muitas das vezes nós nos questionamos, por que estamos passando por isso? Se eu sou servo do Senhor, se eu sirvo ao Senhor, se eu sou um cristão, eu tenho buscado ao Senhor, por que eu tenho passado por tanta situação? Já respondi, porque você está no mundo. Esse processo só termina com a vinda de Jesus, quando Ele nos levar para o seu reino. Até lá, nós estamos num constante crescimento e aprendizado. Nós precisamos entender que muitas situações vão acontecer e nós não teremos mais nada a fazer, nós não temos nada para fazer. Somente confiar que o Senhor fará por nós. O Senhor me permitiu passar por aflições, mas Ele disse que para mim ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele disse que eis que estou convosco todos os dias, é óbvio que Ele vai me dar vitória também. Mas nós não podemos nos desesperar. Muitos têm deixado a presença do Senhor, têm deixado caminhos do Senhor por conta de situações adversas. Eu cansei de esperar, Deus não faz isso, eu estou pedindo para Deus fazer isso por mim, Deus não faz, eu vou dar meu jeito. Eu vou dar meu jeito. Eu mesmo vou fazer. Vou fazer do meu jeito. Se der, deu. Se não der. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que viver por fé. Mas no versículo 24,
o interessante é que ele fala assim que pela fé eles apagaram a força do fogo. Pela fé, muitas das vezes, a luta pode não terminar, mas o Senhor pode abrandá-la. Conforme nós respondemos, conforme nós absorvemos tudo aquilo que nós estamos vivendo, e conforme nós confiamos no Senhor, as nossas lutas, elas vão se tornando cada vez mais suportáveis. E é isso que nós precisamos entender. Da fraqueza tiraram forças. Paulo disse, né? Quando estou fraco, aí é que sou forte. Das fraquezas tiraram forças. Muitas das vezes nós oramos e pedimos, Senhor, me dá forças. Claro, vou te dar forças. Você não vai acordar e tá todo bombadão, não. Não vai. Eu lembro lá do desenho do vira-lata, que apanhava que nem um condenado. Aí ele ia lá, tirava o anel, abria o anel, pegava a pílula, tomava e ficava forte de novo. Dá a impressão que quando a gente ora é assim que acontece. Uma força automática, não é? Força, muitas das vezes, não está relacionado à sua capacidade de transformar coisas, de produzir. Mas a força, muitas das vezes, ela está relacionada à sua capacidade de suportar. Quanto pesa essa Bíblia? Quanto vocês imaginam que pesa essa Bíblia? 300, 400, meio quilo pelo menos deve pesar. Meio quilo. É leve? É pesado? Talvez para uma criança seja pesado, mas vamos dizer para nós aqui, ela é pesada? Então, se você segura ela, se eu te der você para segurar ela por 2 minutos, você segura. Vocês conseguem. Significa que vocês têm força para levantar ela, não é? E se eu pedir para você levantá-la em cima da sua cabeça por 5 horas, você consegue? Será que daqui 5 horas, será que ela está pesando as mesmas 500, 600 gramas que está pesando? Então, a força, ela está relacionada à nossa capacidade de suportar. E essa capacidade, ela vem do Senhor. Ela só pode vir através do Senhor. Nós temos centenas de versículos que diz que o Senhor é a nossa força. Ele que nos condiciona a suportar as diversidades, as dificuldades. Muitos aqui, dos heróis da fé, muitos saíram vencedores de batalhas, saíram da fornalha, né, como foi Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, que o Senhor fechou a boca dos leões, Davi, que venceu diversas batalhas, mesmo com um exército inferior, os profetas, mas outros não. A palavra diz que muitos foram aqui achados como heróis da fé porque suportaram até a morte. Suportaram o quê? O que eles suportaram? O que foi que eles suportaram até a morte? A pressão para abandonarem o seu Deus, para abandonarem a sua fé. Diz aqui que, olha, versículo 35,
Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Eles tinham tanta convicção da sua salvação e de que aquilo que o Senhor tinha preparado para eles, eles ficaram mais felizes sendo mortos pela palavra, por causa da palavra do Senhor, do que serem libertos. Me é mais honroso morrer pelo Senhor do que alcançar livramento. E eles persistiram até o fim. Às vezes nós recebemos uma afronta e logo pensamos, o Senhor não está comigo, o Senhor prometeu estar comigo, mas eu estou passando tanta tribulação, tanta provação, tantas pessoas que vêm aqui querendo me dar de dedo na minha cara, querem me menosprezar, querem me diminuir, tirar o meu valor. Onde está o Senhor? Que o Senhor tem permitido isso? Muitas das vezes, qualquer afronta e logo estamos questionando ao Senhor por que estamos passando por isso, enquanto que aqueles que andaram com Jesus, todos eles foram mortos de forma violenta, com exceção de João, que morreu no exílio, mas morreu num lugar que era considerado o pior dos piores. Um lugar para os piores condenados que havia. Ele foi exilado como um criminoso. Os demais, todos tiveram uma dura morte. Mas todos eles perseveraram até o fim. E a Bíblia diz que por causa disso, o mundo não era digno deles. Eles viveram numa época em que aquela geração não merecia receber a palavra do Senhor. Não merecia ter conhecido esses homens, mas pela graça do Senhor, esses homens alcançaram esse testemunho de fé. E o Senhor diz aqui, olha, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós precisamos olhar para a palavra quando nós estamos em dificuldade. Como aqueles homens perseveraram, como eles venceram. Daniel, quando foi proibido de orar, aí que ele orou. Olha, foi feito um decreto exatamente para condenar Daniel. Você não pode mais orar pelo seu Deus. Para Daniel, eu prefiro morrer do que deixar de orar. Muitas das vezes, as nossas provações, ela vai fazer com que nós pratiquemos aquilo que nós mais estamos em falta. Você ora pouco, provações vão fazer você orar cada vez mais. Você tem se consagrado pouco, provações vão fazer você entrar em consagração. Você conhece muito pouco da palavra, as provações vão fazer com que você se dedique mais ao estudo da palavra. Tudo isso coopera para o nosso crescimento. Outro dia eu estava no trânsito, o dia difícil, eu falei, Senhor, eu não me lembro de ter te pedido paciência hoje. Sabe, eu tive uma conversa bem descontraída com Deus, eu estava tanta pressa, eu falei, Senhor, eu não me lembro de ter pedido paciência, porque toda hora o Senhor põe um roda presa na minha frente, eu estou com pressa, estou com fome, estou cansado e tenho que trabalhar ainda. Porque é assim que funciona, você pede força, o Senhor te dá uma prova de fogo para você resistir. Você pede paciência, o Senhor vai colocar um atribulado na sua frente, você quer passar e não tem jeito. A única forma é você ter paciência e esperar.
Outro dia eu estava aqui, era terça-feira de manhã, se não me engano. Terça-feira foi ontem. Foi segunda-feira. Foi segunda-feira. Um cliente tinha me mandado uma foto domingo à noite, meia-noite. Eu não vou abrir agora. Aí, pela manhã, eu peguei a Bíblia para fazer o devocional, já que o serviço do dia já tinha ido embora mesmo, né? Aí eu peguei a Bíblia para fazer o devocional e eu estava começando a ler a palavra, esse homem me liga. Começa com uma palavra dura, já começa com acusação, já começa com... Falei, Jesus, nem comecei o dia, nem bati o cartão ainda, já vem essas afrontas. E começou a falar, e reclama, e fala mal, e reclama, e eu estou bravo, eu estou nervoso, eu não quero mais falar com você, porque eu estou nervoso, você resolve essa situação, e começou a falar, e eu comecei, eu falei assim, mas logo cedo, né? Aí eu falei assim, se eu entrar na pilha dele, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. E comecei então a conversar com ele, tentar acalmá-lo. Falei, isso não é dele, porque ele era uma pessoa amável, sabe? Bem amável quando eu estava fazendo serviço para ele. Aí ele começou a falar, deixei ele falar. Vai falando. Daqui a pouco, e a Cláudia ouvindo, né, deitada lá, começou a orar também. Estava ouvindo, né, que eu estava falando com ele. E o Senhor só falou assim, me fez ouvir. Deixa ele falar que ele vai se entregar. Deixa ele falar que ele vai se entregar. Com a medida que ele foi falando, ele começou a dar a impressão que eu era um psicólogo, ele era um paciente. Daqui a pouco ele começa a falar, já passou raiva por causa dos defeitos, dos problemas que todo cara que ele pegou, fez besteira na obra dele, começou. Aí eu falei para eles, tá vendo, senhor José? O senhor está colocando toda a culpa de quem fez o trabalho antes de mim no meu serviço, o senhor está descontando em mim. Aí ele se deu conta do que ele estava fazendo. Mas naquele momento, para a glória do Senhor eu falo, o Senhor me deu sabedoria para quê? Ouvir. Às vezes a gente precisa ter paciência para ouvir. Muitos problemas podem ser resolvidos se nós tivermos paciência para ouvir. Você já viu aquela ditada, o peixe morre pela boca? Foi o que aconteceu. Deixei ele falar, até que ele começou a confessar. Ele não estava com raiva, o problema não era o meu serviço, porque o que eu fiz está funcionando normal. Ele queria colocar uma cortina que não cabia lá onde ele queria colocar. Ele queria que eu tirasse uma peça do meu serviço para deixar a cortina mais fácil. Só que se eu tirar essa peça, dá problema no meu serviço. Eu falo assim, e agora como que eu faço? Como que eu faço? Se a culpa não é minha. Estou tentando arrumar um meio termo para o senhor, mas o senhor está jogando... Aí que ele foi começar a falar, desde o pedreiro até o gesseiro, até o vizinho que levantou o muro. No final das contas, o problema não era meu, mas eu estava prestes a pagar por ele. Mas se eu começo a bater boca com ele, porque até falar em justiça, eu falei, não tenho porquê ter medo, porque eu sei o que eu fiz. Mas são essas coisas, é nessas coisas que o Senhor ensina. Às vezes a gente pensa que eu quero aprender a palavra, quero ter sabedoria, eu vou comprar livros de teologia sistemática, fulano, ciclano, e você vai começar. É o dia a dia, mas é o dia a dia na presença do Senhor. É o dia a dia nas coisas simples que o Senhor vai nos ensinando. É preciso ter paciência para aprender. É preciso ver Deus nas mínimas coisas, saber que o Senhor resolve para você as mínimas coisas, ao invés de nós simplesmente desistirmos das coisas, ou sair agindo, né, deixar o velho homem ressuscitar. Esse é o grande problema nosso. Então é o Senhor nessas coisas, Ele faz, como eu disse aqui, olha, Ele apaga a força do fogo. Pela fé, apaga a força do fogo. Apaga a provação. Por causa do quê? Porque você age com sabedoria, confiando na promessa do Senhor.
Ele te dá força, né? Da fraqueza tira força. Na batalha se esforçaram. Olha só que interessante. Capítulo 4. Não precisava nem usar os outros textos, mas porque esse texto aqui, ele tem muita coisa. Na batalha se esforçaram. Esforça-te. Nós precisamos nos esforçar mais. Esforçar é empenhar, se empenhar mais. Ah, hoje não consegui tal coisa. Amanhã você terá um novo dia para fazer. Amanhã sempre haverá, né, um dia seguinte, a não ser que o Senhor volte para nós. Mas sempre haverá oportunidades. O Senhor nosso Deus é um Deus que nos dá oportunidades. Agora, muitas das vezes nós, por causa de provações, por causa de lutas e diversidades, acabamos deixamos o caminho do Senhor. Deixamos de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Ah, mas hoje eu não vou para a casa do Senhor, hoje eu não vou da igreja porque eu estou passando uma luta, hoje eu estou com muitos problemas. Deveria ser o contrário, já que você está com tanta luta, tantos problemas, você deveria ir na casa do Senhor, receber instruções para vencer estes problemas. E o que nós fazemos, muitas das vezes, ao contrário. Se você deixar para vir para a casa do Senhor quando tudo estiver bem, cuidado, hein? Talvez você nunca mais volte para a casa do Senhor. Ao contrário, nos tempos de luta, na tempestade você procura o quê? Você vai para o meio da chuva? Não, você procura um lugar seguro. E o lugar seguro é a presença do Senhor, é a casa de Deus. No versículo 32 do capítulo 10 de Hebreus, voltando um pouquinho, como eu disse que eu voltaria, ele diz assim, ó, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fosse feito espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Aqui o escritor está dizendo, lembra das batalhas que você já travou? Depois que você recebeu a Jesus como seu Salvador, aqui está dizendo, você foi iluminado. Você se lembra de alguma outra situação difícil que você passou, mas que você enfrentou, mas você venceu? Eu não gosto do passado. Eu não sou de ficar lembrando, vivendo do passado. Porque o passado ele tem coisas boas e também tem coisas ruins. Mas nós precisamos aprender, olhar para trás. Quando olhamos para o passado, é só para nós lembrarmos como Deus operou na nossa vida. O passado só serve para isso. Para que nós peguemos as lições que nós aprendemos nas lutas passadas e possamos agora usá-las, as experiências, para vencer as lutas atuais. Aqui, o escritor está dizendo para eles que eles já passaram por grandes lutas. Alguns passaram por aquela aprovação, outros acompanharam alguém que passou por grandes lutas. E ele fala aqui também que, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Como que em sã consciência uma pessoa recebe com alegria? Pode receber, se conformar, né? Olha aqui como ele fala,
e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens. Aqui houve uma situação em que eles tiveram que deixar o lugar que eles habitavam, e seus bens foram confiscados, mas isso para eles não foi nada, porque eles sabiam que o que eles tinham de valor realmente estava intocável pelo homem. Quem de nós teremos condições de dar graças a Deus na hora da adversidade, da perda? E muitas das vezes, porque perdemos algo, começamos a questionar a Deus, começamos a culpar a Deus. Ah, Senhor, eu perdi isso, eu perdi aquilo, o Senhor permitiu que eu perdesse, e você não quer mais servir a Deus, parece uma criança mimada, agora não quero mais, eu também não vou mais lá, porque eu perdi isso, o Senhor... Mas aqueles homens, quando eles foram iluminados pela palavra do Senhor, suas atitudes mudaram. Aquilo que era perda se transformou em regozijo, em alegria de saber que aquilo que eles perderam era temporário, eram tesouros desta vida, e o verdadeiro tesouro deles estava guardado. Que a sua verdadeira alegria era saber que um dia estariam com Deus, um dia estariam na presença do Senhor. Essas coisas que foram roubadas, a traça rói, a ferrugem consome, então não tem nenhum valor. Então o escritor aqui faz com que eles voltem às lembranças das suas vitórias antigas. Ele diz que, olha, o justo viverá pela fé. Mas se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor permite que nós passemos por dificuldades. Mas se nós recuarmos, se nós quisermos voltar atrás, como foram aqueles que saíram do Egito, quando estiveram em frente ao mar, começaram a murmurar, vamos voltar, vamos voltar. Mesmo atravessando o mar, quando faltou água, vamos voltar, vamos voltar. Quando não tinha comida, vamos voltar, sempre querendo voltar para o Egito, sempre querendo voltar para o Egito. O que aconteceu com aquela geração? Morreu no deserto. Por quê? Porque eles recuaram. Eles recuaram. Mas aqui o escritor diz, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A nossa fé é que o Senhor Jesus voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é a vinda de Jesus. Mas até lá nós temos uma carreira a seguir, que é anunciar Jesus. Até lá, a única coisa que importa para nós é anunciar a Jesus. No capítulo 12 diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Este embaraço são as coisas deste mundo, são os negócios deste mundo, é carreira, é estudo, é sucesso, é poder, é fama, é fortuna. Todas essas coisas nos embaraçam, nos impedem de viver uma vida diante do Senhor, uma vida de fé. Tudo isso impede que nós tenhamos,
concluamos a nossa carreira, a carreira que nos foi proposta. Tudo isso, por causa de tudo isso, vem o pecado. Vem o pecado, vem a desonestidade, vem a corrupção, vem o adultério, vem a fornicação, tudo isso gera o pecado em nossas vidas. Quando ficamos embaraçados com as coisas deste mundo. Então, como vencer? Como vencer tudo isso, então? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Esta fé que é necessária para vencer esses dias, ela vem do Senhor Jesus. Eu preciso conhecer a pessoa do Senhor Jesus. Eu preciso conhecer a sua obra. Eu preciso conhecer a sua palavra. Eu preciso receber o Consolador na minha vida. Eu preciso entender que o Consolador está a todo momento conosco. Eu preciso aprender a usar as armas espirituais para travar essas batalhas. Só assim poderemos viver uma vida de fé, olhando para Jesus. Não olhe para o homem. Não olhe para o problema. Não olhe para as pessoas que deixaram de te ajudar. Olhe para Jesus. É isso que o escritor aqui está dizendo. Foque em Jesus. A nossa fé está em Jesus, que nos ensina pela tua palavra e pelo teu Espírito. Precisamos ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Precisamos buscar mais dele. Precisamos nos render mais a ele. Para aprendermos a confiar na sua justiça, na sua graça e na sua misericórdia, para podermos suportar. Muitos têm deixado de estar na casa do Senhor. E isso aqui, olha, não é de hoje não. Olha lá no versículo 25 do capítulo 10. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hoje, mais do que nunca, precisamos da presença do Senhor, precisamos estar na presença do Senhor, precisamos buscar o Senhor. Por quê? Porque cada dia mais está se aproximando aquele grande dia. O dia tão aguardado que o cristão deve ter é o dia do Senhor, o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. E a cada dia que passa, estamos mais perto desse dia. Portanto, não deixe de cultuar ao Senhor, não deixe de estar na casa do Senhor por causa dos seus problemas, por causa dos seus compromissos, por causa das suas dores. Por qualquer motivo, não abandone a casa do Senhor, porque é aqui que você recebe o alimento espiritual. Aqui juntos, nós nos fortalecemos. Aqui junto, cada um acrescenta um pouco a fé do outro irmão, trazendo testemunhos de vitória, trazendo cânticos espirituais que venham aumentar a sua fé. Por isso é importante congregarmos, por isso é importante estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. Bem,